Uma das coisas que as pessoas gostam no Linux e que não é possível fazer no Windows e no macOS, ao menos no mesmo nível, é a possibilidade de personalização do sistema. E a primeira coisa que você vê assim que você abre o seu sistema é a tela de login. Então por que não customizar ela também? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma aplicação chamada GDM Settings que vai permitir que você customize a tela de login do seu computador se ele utiliza a interface GNOME. Antes de mais nada, é claro, a gente precisa instalar a aplicação. Aqui na página do GitHub do GDM Settings, a gente consegue ver aqui que tem um botão de install. Clicando, a gente é redirecionado para essa página, onde a gente consegue ver todos os formatos em que o GDM Settings está disponível. O primeiro deles é o formato AppImage, que é o recomendado por eles, porque aqui você consegue utilizar em qualquer distribuição e você consegue utilizar todas as funcionalidades dele. Depois, você tem a opção de instalar via Flatpak. Aqui, é claro, em qualquer distribuição que você tenha de suporte para Flatpak e para o FlatHub, você consegue instalar esse formato aqui tranquilamente. Mas aqui a gente consegue ver um aviso. Algumas ferramentas disponíveis na versão de AppImage e alguns pacotes específicos de distribuição não estão disponíveis nessa versão de Flatpak por conta do Sandbox. Então essa versão aqui ela é um pouco mais simplificada que a versão de AppImage. E por isso que aquela outra versão ela é mais preferida. Depois, se você continuar descendo, a gente consegue ver aqui que o GDM Settings ele está disponível no AUR. Então você consegue instalar ele no Arch Linux e no Manjaro tranquilamente. E também tem um pacote para Gentoo Linux. Mas aqui no meu caso, como eu estou utilizando uma distribuição ARM, a versão de AppImage ela não funciona no meu sistema. Então eu vou utilizar a versão do FlatHub. Depois que você baixar e instalar, é só você clicar aqui para abrir, e a primeira vez que você abrir a aplicação, você vai cair nessa tela aqui. A gente consegue ver que tem várias coisas para a gente dar uma olhada, então vamos ver aba por aba. Primeiro, ele mostra aqui a opção de aparência, e dentro dela tem mais algumas opções. Aqui a gente consegue mudar os temas que vão ser utilizados lá na nossa tela de login. Por padrão aqui, a opção de Shell está em Default, que o Shell é essa barra aqui superior. Esse aqui é o tema do Shell. Aqui ele tem a opção Default e tem a opção Default Pure. Aqui eu vou manter no Default, depois ele tem a opção de ícones. Por padrão aqui também, ele aparece só Adwaita e High Color. Aqui, é claro, ele vai puxar os temas que estão disponíveis no seu computador. Então se você tiver mais pacotes de ícones instalados, eles vão aparecer por aqui. E aqui, mais uma vez, meu cursor só está disponível o cursor do Adwaita. Se eu tivesse mais temas de cursores instalados, eu poderia mudar eles aqui. Depois o fundo tem o tipo aqui, se ele é padrão, imagem ou cor. Por padrão, o fundo da tela de login ele é meio acinzentado, mas você consegue colocar uma imagem qualquer ou uma cor qualquer. Aqui eu vou selecionar a opção cor e depois eu posso selecionar literalmente qualquer cor que eu quiser. Aqui no caso eu vou colocar um vermelho, só para a gente ter uma noção de como vai ficar, e clicar em selecionar. Aqui, como a gente está customizando a tela de login, a gente não vai conseguir ver nada até a gente clicar aqui em aplicar e depois reiniciar a nossa sessão. Então vamos dar uma olhadinha nas outras abas aqui e depois a gente olha como ficou. Depois, a gente tem aqui a opção de fontes. Por padrão, ele está puxando a fonte Sans regular e no tamanho 11, e aqui, é claro, você consegue usar qualquer fonte que está disponível aí no seu computador. Aqui eu posso inclusive pesquisar pela fonte que eu quiser, porque a lista aqui ela é bem grande. Eu vou pesquisar por Noto Serif regular, clicar nela. Aqui embaixo eu posso mudar o tamanho, por padrão ele é tamanho 11, eu vou manter esse tamanho para não quebrar nada, mas se você quiser deixar a fonte maior, você pode aumentar ali e clique em selecionar. Depois você tem algumas opções aqui também de mexer no Anti-Aliasing, eu vou manter no padrão. Sugestão, aqui você consegue colocar em completo, médio, ligeiramente ou none. E depois tem o fator de escala, que por padrão está 1, e se você for aumentando, ele vai aumentar todas as fontes da interface. Aqui eu também vou manter em 1, e vamos para a próxima aba. Essa aqui é a opção de barra superior, que como o próprio nome indica, é essa barra que fica aqui em cima no seu sistema. Você consegue mexer algumas coisas dela. Nessa primeira opção de ajustes, você consegue mudar a cor do texto, a cor de fundo, desativar as setas e desativar os cantos arredondados. Vamos mudar aqui a cor de texto e a cor de fundo. A cor de fundo eu vou colocar aqui um azul e a cor de texto eu vou deixar em preto. Se a gente continuar descendo aqui, a gente vê mais opções para mexer nessa barra superior. Tem aqui a opção de acessibilidade, que por padrão ele está para mostrar sempre o menu de acessibilidade, mas se você quiser desativar isso por algum motivo, você consegue fazer por aqui.
Depois tem opções de relógio, que você pode mostrar o dia da semana, mostrar os segundos e o formato de tempo. Se você quiser mudar para MPM, por exemplo, você consegue fazer por aqui. E depois tem a opção de energia, que você pode mostrar ou não a porcentagem da bateria. Isso, é claro, só vai ser aplicado se você estiver utilizando um notebook. Se não, isso aqui tanto faz. A próxima opção aqui é a opção de som. E aqui a gente tem 4 opções para alterar. A primeira opção aqui é de tema, ele tá como default, que é o padrão, mas como eu não tenho um outro tema de sons, ele não me deixa escolher nada aqui. Se você tiver um outro tema de som instalado aí no seu computador, você vai poder alterar por aqui. Depois, você tem essa opção aqui de amplificação, se você quer permitir ou não o aumento do volume acima de 100%. Tem os sons de evento e os sons de feedback de entrada, e você pode ativar ou desativar se você quiser. Depois, a próxima opção é de mouse e touchpad. Aqui a gente consegue mexer no tamanho do cursor, ele tá o tamanho padrão, mas você consegue deixar ele bem maior se você quiser. Depois tem aqui mais algumas opções de mouse, você consegue mexer na aceleração do ponteiro, se você quer automático, desativado ou ativado. Depois você tem essa opção de rolagem natural, por padrão, quando você desce o scroll, o conteúdo da página ele sobe, que você está de fato descendo na página. Se você quiser isso no inverso, você vem aqui na opção de rolagem natural e ativa. E você também consegue mexer na velocidade do ponteiro. Se você estiver utilizando um notebook que tem touchpad, você consegue mexer aqui nas configurações dele também. Você consegue ativar ou desativar o toque para clicar, a rolagem natural, a rolagem de 2 dedos, desativar enquanto digita e a velocidade do ponteiro do touchpad também. Depois, a próxima opção aqui é de tela. A primeira opção aqui é para aplicar as configurações atuais do display. Então, se você já configurou o seu sistema aí para estar na resolução certinha, na taxa de atualização, nas posições do monitor, você consegue aplicar todas essas configurações para a tela de login também. É só clicar aqui no botão de aplicar. E depois tem essa opção de luz noturna, se você quiser que ela aplique na tela de login também. Você consegue habilitar ou desabilitar, você consegue colocar o cronograma aqui do pôr do sol ao nascer do sol, ou colocar um cronograma manual, se você quiser um horário mais específico. Aí se você colocar aqui o cronograma manual, essa próxima opção ela vai habilitar, que você vai definir os horários aqui, e a temperatura de cor, se você quer a tela mais amarelada ou menos amarelada. Depois você tem essa opção aqui de tela de login, onde você consegue alterar mais algumas opções específicas lá da tela de login. Você consegue desativar os botões de reinício, desativar a lista de usuários e habilitar um logo. Então, por exemplo, se você estiver configurando o sistema para sua empresa, você consegue vir aqui, habilitar o logo e colocar o logo da sua empresa, por exemplo. Depois, você consegue ativar aqui uma mensagem de boas-vindas. Você pode vir aqui, habilitar, você pode ampliar ela e depois você pode escrever qualquer mensagem de boas-vindas aqui. Eu, por exemplo, vou colocar inscreva-se no canal. Depois, a gente tem a opção aqui de energia, onde a gente tem mais algumas opções. A gente consegue mexer no comportamento do botão Power, então por padrão ele está aqui como suspender, mas você pode colocar para ele hibernar, para ele sempre perguntar o que fazer, ou para ele simplesmente não fazer nada. E depois tem mais algumas opções aqui para a gente ativar ou desativar. Primeiro é a opção de economia automática de energia, aqui ele fala, ó, ativa o modo de economia de energia quando a bateria está fraca. Por padrão ele está ativado, mas se por algum motivo você quiser desativar isso, você pode. Depois tem a opção aqui de tela escurecida, onde ele reduz a luminosidade da tela quando o computador está inativo. Depois tem a opção de desligar a tela, então você pode definir se a tela deve ser desligada após um período de inatividade, e aqui embaixo você coloca o período de adiamento, que é o tempo em minutos após o qual a tela será desligada. Por padrão, essa tela vai desligar em 10 minutos, mas se você quiser aumentar ou diminuir esse valor, você consegue por aqui. Depois tem aqui as opções de suspensão automática. Ele pausa o computador após um período de inatividade. Você consegue definir aqui se você quer que isso aconteça usando a bateria ou não. Você também consegue definir o tempo em minutos para o computador ser suspenso e se ele vai ser suspenso quando estiver conectado numa bateria ou não. E por último, a gente tem a opção aqui de ferramentas. Aqui ele mostra o tema padrão da Shell, incluir ajustes de barra superior e se você quer extrair o tema padrão do Shell. Depois que a gente fizer todos os ajustes, a gente pode vir aqui no canto superior esquerdo e clicar nesse botão de aplicar. Aqui ele vai pedir a nossa senha para poder alterar todas essas configurações. A gente vai digitar aqui, clicar em autenticação e ele vai perguntar se a gente quer sair dessa sessão. Ele fala, o sistema pode começar a aparecer estranho até que você faça o login novamente ou reinicie. Então a gente vai clicar aqui em sair. E agora ele jogou a gente de volta para a nossa tela de login e a gente já consegue ver o resultado da nossa customização.
Eu não recomendo você escolher as mesmas cores e fontes que eu, porque ficou bem feio aqui, mas é só uma prova de que vai funcionar certinho. Aqui ele mudou a cor da barra superior, ele colocou o texto em preto, ele colocou o nosso fundo naquele tom de vermelho que a gente escolheu, ele mudou a fonte para Noto Serif, e se eu clicar aqui no meu usuário, ele mostra aquele texto de welcome, aqui ele mostra o inscreva-se no canal, então ele funcionou certinho todas essas configurações. Mas eu recomendo que você vá com mais calma, escolha as cores com carinho, você pode colocar uma imagem aqui no fundo, escolhe uma imagem que não vai atrapalhar a leitura do texto que vai estar aqui em cima, que aí vai ficar realmente bem bonitinho aí. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, e se você quiser customizar ainda mais o seu sistema operacional com interface Gnome, é só clicar nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro 4 extensões para o seu computador. Eu te vejo lá.